mais queria agradecer a vossa presença. Este é o 4º ano consecutivo do Laboratório Binete do Instituto Politécnico de Beja. Organiza o Simpósio de Segurança Informática e Cibercrime. Portanto, é um momento em que se pretende partilhar e disseminar assuntos relacionados com o combate ao cibercrime e a segurança informática. Este ano, mais uma vez, optámos por privilegiar oradores externos. Portanto, a maior parte das pessoas que vão aqui falar são pessoas que não estão relacionadas com o nosso Politécnico, nem com o Laboratório Binete no dia-a-dia, embora colaborem muitos deles connosco noutras situações. Em relação à estrutura do SimCIP deste ano, portanto, é uma estrutura, como já devem ter observado no programa, um pouco mais longo do que o habitual. Vamos ter 2 sessões da parte da manhã e 2 sessões da parte da tarde. Da parte da manhã vamos ter uma primeira sessão de abertura, contamos com a presença do Dr. Rogério Brock, da Polícia Judiciária, que vai abordar a temática do combate ao cibercrime, enfatizando depois os aspectos da cooperação, nomeadamente internacional, e da importância da interdisciplinaridade do combate ao cibercrime. Depois temos uma segunda sessão intitulada Cibercrime e que vai ser abordada do ponto de vista do direito. Vamos contar com 2 apresentações da perspectiva do direito relativas ao combate ao cibercrime. O tema que vai ser aqui abordado por as 2 apresentações vai se centrar na questão do acesso a sistemas de informação, na criminalidade desses acessos e também na investigação criminal nesses acessos a sistemas de informação. Estou a dizer 2 apresentações porque vamos ter o Dr. Armando Ramos, da Polícia Judiciária, e o Dr. Pedro Freitas, da Universidade do Minho. Infelizmente, o professor Giovanni Rício, da Universidade de Salerno, era para estar aqui connosco hoje, mas não pôde estar por questões de saúde. No entanto, ele já tinha feito os slides para a apresentação e os mesmos vão estar disponíveis no CD para quem quiser ter acesso à documentação. Portanto, vamos ter um período de almoço ligeiramente mais descansado, né? Talvez vamos ter uma apresentação menos. E depois, da parte da tarde, os trabalhos começam às 2h30. Da parte da tarde, fazer também uma referência breve às duas sessões que vamos ter. A primeira sobre cibersegurança, onde vamos ter 4 apresentações, portanto, que vão abordar várias perspectivas da segurança no ciberespaço, e vamos ter o prazer de ouvir o Sr. Tenente-Coronel Viegas Nunes, do Exército, que vai apresentar a perspectiva da segurança no ciberespaço do ponto de vista das estruturas de coordenação nacional. Depois, uma segunda apresentação nesse painel do Dr. Lino Santos, da FCCN, que vai abordar também a segurança no ciberespaço, mas com uma perspectiva das redes de resposta em incidentes, da rede de certos. Depois, uma terceira apresentação que vai abordar a perspectiva do ciberterrorismo, feita pelo Dr. Filipe Duarte do Oscote. Ele vai apresentar aqui um caso de estudo sobre a Al-Qaeda. E depois, a última apresentação do nosso colega do Binete, o professor Manuel Massana, que vai também apresentar aqui a perspectiva da União Europeia relativamente à segurança no ciberespaço. Isto é uma apresentação que deve merecer a vossa atenção, porque foi apresentado pela União Europeia a sua perspectiva da segurança no ciberespaço para os 6 anos de 2014 a 2020, a 7 de fevereiro de 2013, portanto é um documento relativamente interessante. A última sessão intitula-se Tecnologias e vai ter 2 apresentações de 2 empresas. A primeira é a Partner Solutions. Vamos contar com a presença do engenheiro Francisco Loureiro e depois o professor Armando Ventura, que é também colaborador do Laboratório Binete, professor da Politécnica, e vem da parte da empresa Sem Cabo. Portanto, a Partner Solutions vai apresentar as suas tecnologias no âmbito da segurança de sistemas de informação e Sem Cabo, através do professor Armando Ventura, vai apresentar uma tecnologia que julgo que muitas das pessoas presentes neste auditório não conhecerão. É uma tecnologia em que nós no Binete começámos a apostar há cerca de 5 anos atrás, nomeadamente através do Armando Ventura. O professor Armando Ventura é a única pessoa que está credenciada para dar credenciações nesta tecnologia. É uma tecnologia que compete diretamente com o Cisco, chama-se MikroTik e consiste num sistema embebido, mas depois ele vai falar sobre isso. Então é uma tecnologia que consideramos muito interessante, muito útil. Os ISPs do nosso país e outros países estão a adotar muito esta tecnologia porque se consegue, a um custo muito mais reduzido, a mesma eficiência do que com outras tecnologias. A Sem Cabo decidiu oferecer, no âmbito do seu patrocínio, aqui ao SimCIP, decidiu oferecer a um dos presentes nesta sala, através de um sorteio, um voluntário da MikroTik. Portanto,
tem ficado para assistir a essa apresentação de tecnologia micrótica pode ter a sorte de receber um router micrótico, que é equipamento profissional através de roteiro. Antes de passar a palavra ao Dr. Rogério Bravo, tenho ainda aqui para vos deixar 3 notas. A primeira é dizer que este evento está sendo transmitido online, aliás, como tem sido transmitido nos outros anos também. Sabemos que há organizações em Lisboa que estão a assistir através da net a este nosso evento e também organizações amigas no Brasil. A segunda nota é para agradecer de uma forma extremamente justa e merecida a organização do 5-5, que foi coordenada pela nossa colega Alexandre Moedas. Agradecer a todos os colegas que estiveram envolvidos nesta organização, nomeadamente ao Ramos, ao Daniel, ao Caixinho, aos estagiários do curso de turismo. Sem eles isto não era possível. Finalmente, a terceira nota, para agradecer também de uma forma que nos parece muito justificada os patrocínios que recebemos este ano. Portanto, este ano, como se pode ver aí à frente da mesa, temos um conjunto de patrocínios. A situação financeira é extremamente complicada. Muitas organizações que nos patrocinavam este ano não tiveram essa oportunidade, não tiveram possibilidades. Temos aqui que forçar aqueles que fizeram o esforço para o fazer. Portanto, dada esta breve introdução, vamos então dar início aos trabalhos. Vamos agora nesta sessão de abertura ao vídeo, ao ter o privilégio de ouvir o Dr. Rogério Bravo. O Dr. Rogério Bravo é da Polícia Judiciária, é licenciado em Direito, é pós-graduado em Ciências Jurídico-Processuais e em Guerra de Informação, é mestrando em Direito e também mestrando em Guerra de Informação, é docente universitário na área da Segurança da Informação em várias faculdades e também institutos, é investigador convidado no Instituto Politécnico de Beja, no nosso laboratório Binet, e no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. É investigador na secção de investigação de criminalidade informática da Diretoria de Lisboa da Polícia Judiciária e é também vice-presidente do Interpol European Working Party on Information Technology Trial e autor de várias obras publicadas nestas matérias. Portanto, o Dr. Rogério Bravo vai preferir uma palestra intitulada Combate ao Cibercrime, Cooperação Interdisciplinar. Olá, viva. Bom dia a todos, bem-vindos a Beja. Não estar em grandes condições sonoras, não é culpa do equipamento, mas é mesmo minha. Mas de qualquer forma, tentarei ser breve e sucinto, mas é o objetivo aqui nesta locução, tentando dar-vos algumas ideias daquilo que se passa em termos de enquadramento e daquilo que poderá ser o desenvolvimento a curto e médio prazo nesta área. Toda a gente sabe que vivemos tempos difíceis, não é? Já toda a gente que está nestas áreas de tecnologia sabe que o tempo, aqui o tempo para nós é um tempo diferente do chamado tempo analógico, não é? É um tempo veloz, principalmente nesta área de tecnologias, como disse. Em termos das políticas, da política e da economia e da felicidade social, há algum desalinhamento, isto é, o tempo aqui não corre a favor de muitas ações, mas se calhar podemos talvez tentar fazer algum encontro de sinergias entre várias instituições e vários tipos de conhecimentos para, de facto, contrariar, eu nem diria mitigar, mas seria contrariar estes impactos um pouco negativos que nós vamos vivendo ultimamente. O que eu sei dizer disto dos tempos e dos tempos que temos é que são tempos de reação e tempos de janelas de oportunidade muito curtas. Isto é, quer a nível da formação académica, quer a nível do desempenho profissional, vocês vão ver que nesta área cada vez mais será flagrante e é impossível fugir a esse desidrato, que há um tempo de reação muito curto para fazer face aos problemas que vêm, às necessidades de formação e também a nível das empresas. As empresas, vocês não sei se sabem, mas há a teoria económica que explica que o verdadeiro enriquecimento da sociedade tem a ver com as pequenas e médias empresas. Há, aliás, autores que se referem a isso como a atomicidade em termos económicos, que é o facto das empresas pequenas e médias surgirem e desaparecerem com alguma rapidez, seja qual for o motivo. E o que eu quero dizer nisto também é que estes tempos de reação para essas empresas, para se afirmarem, é também um tempo diferente. Estes desafios requerem novos meios e novas formas de análise, é preciso ter uma visão holística. Nós estávamos habituados a uma especialização das pessoas em termos da formação, estávamos habituados a haver de facto cursos de especialização e agora, a diversos níveis, ainda que seja discutível, há cada vez mais a necessidade
das pessoas se munirem de técnicas e se munirem de conhecimentos transdisciplinares, atenção que eu não estou sequer a dizer multidisciplinares, estou a dizer transdisciplinares, para fazer frente a estes tempos um bocado precisos, a estes tempos complicados que estão a ocorrer. Não quer dizer que não haja já lugar para a especialização. Não é nada disso. Há nichos de mercado em que o especialista faz falta. Agora também faz falta, em termos de empresas, em termos de estudantes, haver um outro tipo de formação que, sendo superior, pelo menos confira uma outra visão mais generalista, digamos assim, que lhes dê mais autonomia e também sobrevivência no mercado de trabalho, até porque vocês conseguem perceber isto em termos empíricos, o especialista, uma vez perdendo o seu lugar de trabalho, tem mais dificuldade em ser novos contratados, porque especialistas existem bastantes pessoas que tenham a capacidade de serem multifacetados económicos. Mas também há uma questão que gostava antes de continuar e de falar da apresentação propriamente dita, que é a questão da competição e da competição desenfreada. Competir não é a mesma coisa que a competitividade. Vocês já ouviram falar muitos jornais da questão da competitividade, de haver de alguma forma a segurança, de haver um crescimento sustentado, a palavra sustentado aparece muitas vezes referida. A competitividade é uma coisa, na competição nós queremos de facto disputar alguma coisa, na competitividade queremos fazer melhor que o outro e mais depressa que o outro. E isto tem a ver, portanto, com aquela ideia que já dos tempos e dos tempos de reação. Portanto, competir é disputar algo, competitividade é fazer melhor que o outro e mais depressa, é o saber fazer. Há um autor muito engraçado, francês, Henri Bacchus, o Geopolítico de Informação, que é aquilo que eu vou abordar sucintamente a seguir, e ele definia o saber fazer como uma conta feliz, uma conta que aliava a capacidade para fazer com o conhecimento para fazer. Capacidade para fazer, conhecimento para fazer. Capacidade para fazer pode muitas vezes englobar a necessidade de investimento. O resto estamos a falar de competências, e esta casa tem competências. E para este saber fazer, eu propunha-vos que, quer em termos de estudos, seja um mestrado, por isso costuma-se dizer que o mestrado corresponde a uma forma de especialização, quer em termos de outras licenciaturas que ocorram na região, se tiverem alguma ideia que pensem que pode ser transversal, se tiverem alguma proposta de trabalho, por exemplo, imaginem que é na área da saúde, ou mesmo na área da agricultura, mas pensam que pode haver um desenvolvimento qualquer que tenha a ver com outra área, que por acaso até é da informática, procurem as estruturas internas, procurem nos vossos docentes encontrar, junto dos vossos docentes, pontos de trabalho, equipas de trabalho, mesmo nos laboratórios que existem, o UBINET será apenas um deles, há mais, mas tentem encontrar dentro destas estruturas que estão ao vosso alcance uma forma de trazer as vossas ideias à prática e assim contribuir para o desenvolvimento regional e local. Eu não vou alongar muito mais, queria só chamar-vos a atenção para o facto de, se vocês sendo das áreas tecnológicas, a maior parte de vós, aquela questão da lei de Moore, dos 18 meses de obra à capacidade de processamento, da lei de Dilma, que diz que o largura de demanda triplica em cada 12 meses, a de Kreiner, que tem capacidade de armazenamento também dobra pelos 24 meses. O que isto quer dizer é que nós temos uma inovação quase certa de 2 anos e meio, 2 anos e meio. E dentro dessas evoluções, nós precisamos de uma estrutura e de um acompanhamento a nível do direito. O acompanhamento a nível do direito e o acompanhamento a nível das tecnologias de informação. E isto significa que vocês estão numa área extremamente ingrata, porque não é em Portugal, é a nível global, mas com especial incidência na Europa, e para isso pedimos a vossa atenção só para perceberem que o nosso legislador não é dentro de capto. O que acontece é que há muitas diretivas, há muita imposição do legislador europeu e que nos dá, às vezes, pouca margem de manobra para lidar com o que é nosso. Isto tem a ver com outras conversas sobre a soberania do Estado português, mas não vou por aí. O que eu quero dizer é o seguinte: vocês, aqueles que estiverem nas áreas tecnológicas,
tem que perceber que há um grande grau, não há ainda um grande grau de dependência da nossa sociedade para a informática. Ela está a afirmar-se em vários ramos de negócio, em várias áreas económicas, mas ainda não estamos totalmente dependentes. Por exemplo, se vocês olharem para a dependência da informática de um país como a Holanda, verificarão que cada agregado familiar tem de 3 a 5 dispositivos de coligação à internet. Em Portugal não temos isso. Mas há grandes áreas rurais da Alemanha, da França e de outros países que também não têm essa taxa de penetração, se assim podíamos dizer, da informática e do uso diário da informática. Mas isso quer dizer é que se o grau de dependência não é muito acentuado ainda, então também a ameaça, que as pessoas aparecem a falar de ameaças que são vistas um pouco como pessoas do futuro, isso é uma coisa do futuro e não vem como um problema atual. Depois, existe também um paradigma muito grande. Vocês têm que pensar que esta coisa da cloud, como tem sido apresentada, a cloud e a adesão das empresas à cloud tem visto como uma panaceia, como um remédio milagroso para os imensos custos. Vocês também têm que ver um pouco se será compatível e em que termos é que é compatível a adoção dessa tecnologia com a adoção da segurança propriamente dita. Isto é, nós vamos ter equipamentos cada vez mais pequenos, equipamentos mais velozes, equipamentos mais burros, porque não vão ter muito software instalado, vão ter o necessário para nos ligarmos a grandes redes de comunicação rápidas, não é? Depois vamos entrar numa nuvem, mas a seguir vamos ter uma utilização de vários programas que estão na nuvem, o storage, portanto, o depósito dos documentos que nós vamos produzir vão estar também nessa nuvem, o tempo de processamento e o poder computacional vão ser serviços a prestar e, portanto, nós vamos ter equipamentos cada vez mais rápidos, mas cada vez com meio acesso à grande cloud, ao grande repositório de cloud e do seu funcionamento e, nem tanto por isso, a olhar para o aspecto da segurança que, como sabem, vai ou continuará a estar nos próximos tempos, baseado no uso da password. Esses tempos também vão ser complicados. Eu penso que a adoção, o estudo da engenharia para, de uma forma mais rápida e mais eficaz, apesar de haver bastante desenvolvimento na área, que é a adoção de vários tipos de dados biométricos como forma suplementar ou de reforço do uso da password, para que vocês compreendem que dessa tecnologia, desse avanço tecnológico, aquilo que vai acontecer é que, uma vez comprometido esse pequeno terminal, esse pequeno dispositivo, toda a informação acedida por esse terminal fica de alguma forma comprometida. A nível legal, há também grandes, para aqueles poucos que estiverem, que é uma pena que eu tenho, não ver aí mais gente da parte do direito sentada nesta plateia, mas, portanto, a nível legal vai haver grande discussão acerca do princípio da proporcionalidade, isto é, aquilo que uma lei, o professor Macedo depois poderá talvez acrescentar algumas coisas futuramente sobre isto, aquilo que uma lei deve ser necessária, adequada e proporcional para permitir um nível elevado de proteção ao cidadão. Neste momento vocês sabem perfeitamente que o cidadão, a pessoa singular, não está assim muito defendida, isto é, há vicissitudes de ordem legal, há vicissitudes de ordem tecnológica que não estão de acordo com o tempo de reação, os tais tempos que eu falava no início. É difícil proteger a pessoa singular em tempo e, portanto, isso vai fazer com que, de alguma forma, nos tenhamos que socorrer cada vez mais. Já não tanto a nível da proteção da pessoa singular, mas a nível da proteção das empresas, as pequenas e médias empresas, porque as grandes têm dinheiro para pagar grandes quadros, grandes estruturas absolutamente dedicadas à segurança, que é o seguinte. Eu, para terminar, portanto, são estes dois pontos que quero dizer. Primeiro, o nosso legislador, em termos de política nacional, vai ter que decidir a muito curto prazo qual das duas vias, das principais duas grandes vias que tem ao seu dispor, quer se é prevenir, investigar, identificar e retribuir aquilo que vocês chamam de ataques e outros chamam de incidentes. E se for assim, então esta lei, a legislação em geral, sempre com a observância do tal princípio da proporcionalidade, vai ter que ser adequada a um espaço novo, um espaço diferente, que é este espaço, enfim, chamado de internet. Quero-vos dizer que a sociedade civil, como é muitas vezes definida,
está francamente atrasado em relação à instituição militar do debate e do tratamento destas questões. Isto é, o legislador, o magistrado, por força da obediência à lei, o legislador porque produz, continua a legislar sem terem em atenção a duvidade que, de facto, estes espaços novos da internet e o espaço mediático constituem. E, portanto, se quiserem seguir esta linha de prevenir, investigar, identificar e retribuir, têm que unificar o direito. E os direitos iguais têm que ser protegidos e as tecnologias têm que estar de acordo com o direito. Se não, passamos para a fase administrativa, a fase da resolução de incidentes, e dessa será um apoio totalmente técnico e tecnológico e, como tal, existe e dará origem a novos tipos de formação para os engenheiros. Neste aspecto da nova formação para os engenheiros, eu quero aqui reforçar só o seguinte: é preciso mudar as mentalidades daqueles que vão estudar uma área de licenciatura em Direito e é preciso modificar o tipo de pensamento habitual da engenharia, nomeadamente a engenharia dedicada ou especializada na parte da segurança e informação. O papel do engenheiro nesta área não pode ser mais aquele que depende só das ferramentas para ver se está a sofrer um ataque, qual é o tipo de ataque, qual é o exploit que está a ser deployed para um determinado efeito. Vocês têm que ser mais proativos, têm que pensar, e por isso é que é preciso revolucionar com alguma urgência o tipo de ensino em Portugal. É preciso que estejam atentos àquilo que é a realidade e aquilo que é a empresa onde estão. Se estão numa Câmara Municipal, quais são as principais ameaças que vocês podem ter de sofrer? Se estão numa empresa química, quais são as principais ameaças, ou os principais perigos, ou os principais ataques que podem sofrer? Essa empresa dedica-se, por exemplo, a experiências com animais para provar algum tipo de eficácia de alguns medicamentos. Será que existe na vossa empresa alguma coisa que desperte alguma ação pela sociedade civil? Pode ser de contestação, por exemplo, uma coisa qualquer. Então têm que estar não só expectantes quanto aos ataques que podem acontecer, mas têm que estar de alguma forma atentos à realidade, aprender a reunir informação, a analisar e estar atentos à realidade para proteger melhor o vosso trabalho, a vossa instituição, a vossa empresa e que é também o vosso posto de trabalho. Por último, e agora aqui mesmo para terminar, o principal reto que há a fazer em termos do nosso país, que é um país que atualmente atravessa algumas dificuldades, eu acredito fervorosamente que podemos alcançar grandes objetivos com pouco investimento, mas com grande empenho e organização. E dentro desta ideia, uma tripartida que diz respeito à atividade do CERT, deposito uma grande esperança que a curtíssimo prazo o CERT-PT, a ESC, a FCCM e a estrutura que agora está a ganhar forma possa contribuir para a existência de uma mensagem formatada a nível nacional, uma mensagem formatada de incidentes, que, por outro lado, se construa uma taxonomia comum a nível nacional para que as polícias, os magistrados, os órgãos da engenharia, os CERTs, todos utilizem a mesma linguagem, para que haja uma diminuição dos choques dos conceitos, para que finalmente se perceba que tudo são incidentes e ataques, mas que nem todos os incidentes são crimes. Então, se tivermos uma boa taxonomia construída a nível nacional, nós podemos ter uma linguagem comum, o que é essencial. E, por último, haver também a construção a nível nacional de definição do nível de alerta. Isto é, ou nos serviços ligados mais às informações, ou entre os órgãos de polícia criminal, ou entre as entidades administrativas que, por lei, têm de receber a comunicação de problemas de compromisso da segurança com ou sem compromisso dos dados pessoais, não sei se sabem, mas os ISPs portugueses, no nível da legislação, estão obrigados a comunicar ao regulador, o ICP da COM, todos os incidentes de segurança e incidentes de segurança que comprometam os dados dos clientes para essa entidade. E, portanto, haver o nível de alerta, esta ideia tripartida, portanto, uma linguagem comum, uma taxonomia comum, uma mensagem formatada e um nível de alerta comum do nosso país e construir isto a nível europeu também. Por outro lado, e em relação à defesa,
isto tem sido um ponto problemático, mas graças a Deus penso que está a fazer algum sentido ultimamente junto de vários setores, é também acabar com a ideia de que, sendo um administrador de sistemas e que está ligado à segurança, que tem que ter uma atitude passiva e que, portanto, o que tem que fazer é comunicar às autoridades para intervir dessa defesa. No que diz respeito à ciberdefesa, não me vou pronunciar. Em relação à parte criminal, gostava de deixar uma seguinte ideia. A reação da Justiça é sempre lenta. Eu já tentei, no início, sensibilizar-vos para o facto de o tempo, a escala do tempo desta área das tecnologias, conforme tantos estudos demonstraram ultimamente, vêm publicados no livro de Johnson, são estudos profundíssimos, que revelam que as grandes tecnologias a nível global levaram 10 anos a desenvolver e 10 anos a tornarem-se globais. Vejam o exemplo do telefone, da telefonia, da televisão e por aí afora, mas o tempo destas áreas, desculpem lá, o tempo destas áreas, eu sei que pode ser um bocadinho de assunto, mas eu gostava de ficarem com esta ideia. O tempo destas áreas, das partes das tecnologias de informação, processamento e comunicação, é de 2 anos. É um ano para criar e um ano para tornar global. Vejam o que aconteceu no YouTube, no Facebook, no Wi-Fi, seja qual for a plataforma. Em apenas 2 anos, desenvolveram e implementaram a ideia e tornaram-na global. E isto altera totalmente o padrão de reação. Significa, a meu ver, que a nível de autotutela, que é um termo caro aos juristas, que é aquela possibilidade que o cidadão tem de se defender. Por exemplo, se alguém se travar por razões comigo e se tentar agredir, eu tenho o direito de repelir essa agressão. E tenho o direito de tornar violento, de tornar ou de usar a minha própria força para repelir esse ataque, essa agressão que me está a ser feita. Em termos de pequenas, médias e grandes empresas, em termos de tecido económico, o administrador de sistemas não pode continuar a ver acontecer os factos e pensar que é uma queixa que vai resolver isso. Enquanto essa agressão estiver em curso, enquanto esse ataque, esse incidente estiver em curso, aquilo que me parece mais viável será recorrer ao chavão que é introduzido a nível nacional por esta Casa, é o Instituto Politécnico de Beja, que veio falar de uma defesa ativa, e nós o que fizemos foi casar a parte da engenharia com a parte do direito e dizer que, pelo menos na parte do direito, já existe solução. E já existe solução a nível internacional, que são os princípios de direito, e que atribuem, a nossa Constituição diz até, que as pessoas coletivas têm defeito à tutela e à proteção com as devidas adaptações em relação às pessoas singulares, e, portanto, o que isso pode fazer é dizer isto aos nossos engenheiros que estão encarregues dos sistemas de proteção. Se, durante o ataque, e é fácil constatar que estão a sofrer o ataque, porque têm ligações eletrónicas dessa altura, vocês verificam que é uma ligação eletrónica, que existe qualquer coisa que não está bem. Se, durante o ataque, vocês não tiverem outra solução para tentar identificar a origem, vocês têm que tomar uma iniciativa antes de bloquear esses ataques. Bloquear os IPs pode ser uma solução, mas podem, da minha perspectiva, podem e devem utilizar todos os exploits, todas as tools, todo o conhecimento que vocês têm, não é para retaliar, não é para contra-atacar, é para tentar identificar o ponto de origem e tentar identificar esse ponto de origem, mesmo se tiverem que, por exemplo, hackear o sistema que está a atacar-vos. E isto só pode ser feito, e só é lícito enquanto durar o ataque. Depois existe uma outra parte que é a proporcionalidade. Esta nossa ação, que é de averiguação, que é de inspeção, que é de tentativa, de determinação do ponto de ataque, não é nunca, volto a frisar, uma retaliação de um contra-ataque, tem que ser proporcional, isto é, vocês estão a fazer-vos digamos que um porte-secante com alguma violência, já com um nível de perigosidade elevado, não podem corresponder com o DDoS ou não podem hackear o sistema para, por exemplo, encerrar. Não é proporcional. O que eu falei foi em tentar identificar o ponto de origem. Há algumas pessoas que têm dito, sim senhor, mas esse ponto de origem pode muitas das vezes estar ele próprio comprometido. Pode ele próprio, muitas vezes, ser inocente, digamos assim, ser uma plataforma que está a ser usada para o ataque, mas os administradores de sistemas dessa plataforma, os utilizadores, nada têm a ver com esse ataque. Por isso mesmo é que eu disse que essa resposta que os engenheiros podem dar é proporcional. E podem entrar nesse sistema e tentar averiguar se essa comunicação provém de um tempo ou de outro ponto,
se recorrerem à figura do consentimento presumido. Isto é, vocês se estiverem a verificar que existe um incêndio na casa do vosso amigo, vocês sabem que não podem, sob pena de terem o crime de dano, roubar a porta, sabem que não podem entrar na casa dele sem consentimento, porque estão a introdução em domicílio ou em casa alheia. Há uma série de crimes que vocês podiam cometer, mas vocês lá entram sem dolo, sem intenção de cometer um crime, e se ainda por cima vão com a intenção de debelar o incêndio para proteger a casa do vosso amigo, vocês presumem que ele não se oporia a que entrassem na casa dele precisamente para tentar debelar esse incêndio. E é esta figura de analogia que aqui é presente e que volto a resumir. Primeiro, não podem retaliar, não podem contra-atacar, podem tentar utilizar todas as técnicas e ferramentas para identificar o ponto de origem, para identificar o ponto de compromisso e saber se esse ponto de compromisso, por sua vez, está também ele comprometido. Têm que fazer uma resposta proporcional. Bem-vindos a Beja, é isso que nós cá tentamos ensinar. E espero que, se tiverem dúvidas, deixem para outra altura, vais no de painel. Muito obrigado pela vossa atenção.